Futuros servidores em todo o Brasil, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Quem crê, diga amém ao final. Crê que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará a sua tão sonhada estabilidade. Quem crê, diga amém. Tem uns colegas aqui ao vivo no chat. Diga amém aqui no chat que eu vou olhar, o senhor de plantão vai ratificar. Eu diga boa noite, que nós estamos aí rumo à sua aprovação e classificação. Olha, os colegas estão falando amém. Amém, assim seja, hein? Vamos para uma aula aqui muito importante para vocês sobre o tema controle da administração. Olha só o tema da nossa aula, controle da administração. Controle da administração, tá? Pessoal, o que seria esse controle da administração? Vamos falar aqui, resumidamente, os tipos. Vamos falar aqui, resumidamente, as formas de controle. Vamos falar do controle hierárquico. Vamos falar também do controle interno e o controle externo. Basicamente isso aí vamos tratar aqui nesse nosso encontro. Muito bem. Olha só, quando se fala em controle da administração pública, tá? Nós temos que entender que quando se trata desse controle, tá? Nós temos a ideia de que a administração pública ela exerce, né, sobre a sua própria atuação os controles de legalidade e de mérito, seja por iniciativa própria ou seja por provocação. Então, olha só, uma informação importante para tratarmos sobre esse tema controle. Tá? A administração pública, ela exerce esse controle, tá? Ela exerce esse controle sobre sua própria atuação, tá? Ela vai exercer o controle sobre a sua própria atuação, certo? E basicamente, vamos aprender já já, quando se trata desse controle da própria administração, vai se dar um controle em relação à legalidade e um controle em relação ao mérito, tá? Em relação à legalidade e em relação ao mérito. Vou logo adiantar para vocês aqui uma coisa importante, um macete muito legal que cai muito em concurso público e você não vai errar mais esse macete. É o macete do, olha só, ai relé. Pessoal, o que é ai relé? Sei lá. Decora aí. Ai relé. No macete do ai relé, vamos aprender uma coisa muito importante. O que, professor? Olha só. Anula ato ilegal, certo? E quando se fala anular ato ilegal, estamos tratando aqui do controle de legalidade. Lembra que nós falamos inicialmente que o controle da administração pública se dá, em regra, aí, pela administração pública na legalidade e no mérito. Controle de legalidade acontece no ai relé. Anula ato legal. Então, no controle de legalidade, ai anula ato ilegal. Certo? Importante entendermos logo de cara que quando se anula um ato ilegal, anote aí, possui um efeito retroativo. Isso é o que significa falar que possui um efeito retroativo. Significa que possui um efeito que volta atrás. Em outras palavras, em latim, é conhecido como efeito ex tunc. Ou seja,
um efeito que volta atrás. Vou dar um exemplo rápido. Vamos supor que um servidor foi demitido de forma ilegal. Olha só, um servidor foi demitido de forma ilegal. E aí ele vai atrás dos direitos deles, né? Direito dele, tudo. E daqui a uns 6 meses, 1 ano, a administração anula esse ato. Então, já que anula esse ato ilegal, vai ter efeito retroativo, efeito ex-tunc, ou seja, o servidor vai voltar e vai ter direito a receber todos os direitos que ele teria no cargo, tanto valores, quanto também promoção e assim por diante. Muito bem. E olha como é que acontece o controle de mérito. Revoga ato legal, tá? Então, o controle de mérito, ele é justamente assim. Revoga ato legal. E aí, contrário ao que nós falamos anteriormente, aqui, quando se trata desse controle de mérito, ele possui um efeito não retroativo, efeito não retroativo, tá? Ou seja, em latim, efeito ex nunc, ou seja, o efeito que não volta atrás. Tá certo? Então, mais uma vez, estamos estudando o tema controles da administração. E nós estamos falando inicialmente do controle em relação à legalidade, em relação ao mérito. Vou deixar um dever de casa para você. Depois você vai cumprir esse dever de casa. Eu vou passar o visto, hein? Depois eu vou fazer uma live com você e vou passar o visto. Coloque aí, ler a súmula número 473 do Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, anote esse dever de casa. Ler a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Diz assim, ó. Eu vou ler, mas você vai copiar depois aí, tá? Diz aí. A administração pública, ela possui o poder de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais e revogando quando legais. A revogação, é interessante você entender que esse mérito aí se dá, no caso, por conveniência ou oportunidade. Conveniência ou oportunidade. Estou lendo o seu pensamento. Você falou assim, professor, o senhor deu um exemplo lá em cima da ilegalidade, tal, controle de legalidade, eu entendi. Agora, dê um exemplo aqui do controle de mérito, ou seja, baseado na conveniência ou na oportunidade. Vamos lá. Vamos supor que eu sou prefeito de um município e chegou uma verba. Essa verba eu posso aplicar à saúde, na educação, em várias áreas. A lei me permite que eu possa aplicar em várias áreas. Ou seja, eu tenho uma discricionariedade. Eu tenho uma discricionariedade. Ou seja, a lei, ela me deixa agir baseado na conveniência ou na oportunidade. Tá? E aí eu, como prefeito, resolvo investir na saúde. Pronto. Resolvi investir na saúde. Fechou. Fechou. Mas lá na frente, antes de iniciar, eu resolvo, não, quer saber? Vou investir na educação. Pode? Pode. Por quê? Porque eu posso mudar. Ato legal, eu posso revogar. Importante entender que tem um efeito não retroativo, ou seja, não volta atrás. O que foi feito até aquele momento, não volta atrás. Tá? Então, essa é a ideia. Os colegas estão em casa. Entenderam essa parte inicial aí? Que detalhe, de repente, essa é a questão da sua prova sobre o controle da administração inicialmente, tá? Sobre a ideia do controle de legalidade e sobre a ideia do controle de mérito.
colegas digam sim, caso se entenderam aí no chat, tá? Controle de legalidade, anula ato ilegal, quando se trata de legalidade. E mérito, revoga ato, no caso, por conveniência ou oportunidade. Muito bem. Outro tema que a gente vai ver agora, o que, que é? É justamente os tipos, as formas de controle, tá? Olha só, vou colocar aqui da forma que mais cai em concurso público, tá? Deixa eu apagar o quadro aqui rapidinho. E a gente já vai tratar aí sobre o quê? Ah, se você quiser bater o print, vou colocar aqui rapidinho, de novo. Quem quiser bater o print, pode bater o print aí, tá? Pra depois você estudar. Se quiser printar aí no seu computador, no seu celular. Deixa eu aparecer aqui para garantir o direito autoral, né? Aí printa e me marca lá no Instagram, underline Valnei Oliveira, certo? Muito bem. Então vou apagar aqui o quadro, tá? Rapidinho. Bem, vamos já ver um tema importante, que são justamente os tipos, as espécies de controle da administração pública, tá? Espécie, os tipos de controle. Vamos lá. Bem, existe aí, vou colocar aqui os que eu acho mais importantes, o controle quanto ao alcance ou quanto à extensão. Marque aí o controle quanto ao alcance, também chamado aí de controle, no caso, quanto à extensão, tá? Controle quanto ao alcance ou o controle quanto à extensão. O que é isso? Olha só, ele é interno ou externo. Pode ser classificado como interno ou pode ser classificado como externo, interno ou externo. Pessoal, o que seria o controle quanto ao alcance ou extensão interno? É aquele exercido dentro de um mesmo poder. É aquele exercido dentro de um mesmo poder. Nós sabemos que, quando se fala em poder, no Brasil, existe o poder executivo, né? Quando se fala em poderes, o artigo 2º da Constituição Federal diz que existem os poderes que são independentes e harmônicos entre si. Alguém coloca aqui no chat, os meus colegas aqui participando ao vivo, coloca aí no chat quais são os 3 poderes, que eu até brinco, claro que é brincadeira, lógico que ninguém vai levar a sério essa brincadeira, mas eu brinco que são os poderes são solteiros. Por quê, professor? Porque eles são independentes e harmônicos entre si. Se fossem casados, seriam dependentes e desarmônicos. E brincadeira, ninguém leva a sério, não. Tudo bem. Alguém falou executivo, ok? Também eu coloquei aqui, né? Assim, né? E aí, tá faltando mais 2. Os 3 poderes que são independentes e harmônicos entre si. São 3. Legislativo, muito bem, muito bem. Tá faltando mais um. E o Poder Judiciário, muito bem, perfeito. Então, nós entendemos de forma bem simples que o controle da administração pública, quanto ao seu alcance ou extensão, ele é interno, é aquele exercido dentro de um mesmo poder, dentro do executivo,
dentro do legislativo, dentro do próprio judiciário. Esse é o controle interno, tá? E o que seria o controle externo? É aquele realizado por um poder ou um órgão constitucional. É realizado por um poder ou órgão constitucional, tá? Por um poder ou órgão constitucional, certo? E que ele não tem nenhuma dependência, tá? Sobre a atividade de outro poder. No caso aí, independente, funcionalmente, sobre a atividade administrativa de outro poder estranho à administração responsável pelo ato controlado. Vou dar um exemplo rápido. Vou colocar aqui. É realizado por um poder ou um órgão constitucional que independe, tá? Que independe, no caso aí, funcionalmente sobre a atividade administrativa de outro poder estranho. Funcionalmente sobre a atividade administrativa de outro poder. O que é isso, professor? Vou explicar rápido. Você vai entender tranquilo. Os poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário, eles possuem suas funções típicas. Função típica do poder executivo: administrar a coisa pública. Então, a nível municipal, o chefe do executivo é o prefeito. Função típica do prefeito: administrar a coisa pública a nível de prefeitura, a nível municipal. O chefe do executivo a nível estadual: governador. Função típica do poder executivo estadual: administrar a coisa pública. O chefe do executivo federal: presidente da República. É função típica administrar a coisa pública, tá? Bem, o judiciário, de forma bem simples, a função típica já fala: julgar. Julgar. Judiciário, função típica: julgar. Ou seja, em outras palavras, exercer a jurisdição, em outras palavras, dizer o direito a quem pertence. Simples assim. Simples assim. E olha só um exemplo. O judiciário, por vezes, ele mantém o controle externo do legislativo, o controle externo do executivo, em caso, por exemplo, de ilegalidade. Então, ali o exemplo do controle externo é o órgão judiciário agindo no outro poder. O poder judiciário agindo no poder. É o controle externo. Outro exemplo também, o legislativo, você já sabe. Uma das funções típicas do legislativo, legislar, fazer leis. Uma função típica do legislativo. Mas também ele tem a função de julgar as contas de todos os que lidam com verba pública. Então, vamos supor, alguém lidando com verba pública federal. Vai ser julgado as contas, seja pessoa física, pessoa jurídica, será julgado pelo Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas da União, TCU. Olha aí o exemplo de controle externo, um poder no outro, um poder no outro. Último exemplo, a nível estadual. Vamos supor que alguém está lidando com o dinheiro estadual. Uma empresa que ganhou uma licitação e tal. E aí, professor? Quem é que vai fazer quem vai julgar as contas dessa empresa? A Assembleia Legislativa do Estado. Poder Legislativo, julgando. Auxiliado pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo TCE. Tá? Então, se os colegas estão em casa, entenderam aí o controle de administração quanto ao alcance ou extensão, diga ok no chat. Diga ok no chat, você entendeu aí o que é o controle interno e o que é o controle externo.
Perfeito, perfeito. E para completar o que está no programa do seu concurso, ele fala do chamado controle hierárquico. Ele fala aí do chamado controle hierárquico. Professor, o que seria esse controle hierárquico? Né? Como se daria essa ideia desse controle hierárquico? Você já ouviu falar de um ditado bem interessante? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando se fala em controle hierárquico, vou fechar aqui rapidinho para nós passarmos para outra tela, tá? Apaga aqui. Quando se fala de controle hierárquico, nos reporta a ideia de poder hierárquico. Nos reporta a ideia aí de poder hierárquico. Tá? Pessoal, o que seria essa ideia do controle hierárquico? É simples. Quando se fala do controle hierárquico, em paralelo, já nos reporta a ideia, mais uma vez, de poder hierárquico. E aí, olha só, para que você entenda esse tópico, aí, preste atenção, quando se fala em controle hierárquico, nos dá a ideia de subordinação, nos dá a ideia de subordinação, nos dá a ideia de dar ordens, nos dá a ideia de rever os atos do subordinado. 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 Quando se fala em controle hierárquico, dá ideia também, vamos já falar, de delegação. Delegação de competência. Dá ideia também de avocação. Só o que é delegação? Delegação vem de delegar a competência. Se a lei assim me permitir, eu, como autoridade hierárquica, se a lei assim me permitir, eu posso delegar a competência para um inferior hierárquico. Então, a delegação também decorre do poder hierárquico. A delegação também decorre de hierarquia. Tá? E o que é a avocação? A avocação é trazer de volta a competência que outrora havia sido dado ao inferior hierárquico. Isso é a vocação. Você imagina eu superior hierárquico, tem aqui alguns colegas que estão ao vivo comigo aqui, de repente eu chamo um colega, a lei me permite isso no serviço público, eu falo, olha, eu vou lhe dar competência, você vai ser competente aí para exercer uma função de direção, exemplo hipotético, tá? Cargo de livre nomeação, livre exoneração. De repente, eu dei a competência porque você tinha algumas características que era perfil para ocupar aquela função. E de repente, você, com o tempo, perdeu ali aquela característica. Então, eu posso avocar. Avocar é trazer a competência que outrora havia sido dado ao inferior hierárquico. Tá? E, para finalizar esse tópico, quero que você entenda uma coisa. Que, por exemplo, só dar um exemplo rápido sobre o controle hierárquico. Tá? Vamos supor, dentro de um município. Dentro de um município, tá? Você vai ver que tem ali a autoridade máxima, o prefeito, abaixo dele tem os secretários, saúde, educação e tal, e abaixo das secretarias tem ali o organograma, em que tem alguns órgãos e alguns inferiores hierárquicos. Então, dentro ali da própria administração pública, ali dentro da própria prefeitura, existe hierarquia. Hierarquia. Alguém que vai dar ordens, alguém que vai rever os atos subordinados, existe a subordinação, existe a delegação,
existe a vocação. Tá? Agora eu quero que você fique atento a uma diferença muito importante do que? Você já ouviu falar que existe a administração direta, que é formado pelo macete que eu digo aos meus alunos do MUDE. MUDE. Ah, você quer passar no concurso? Não estou estudando. MUDE. MUDE. Passa a estudar. E no macete do MUDE, nós temos os municípios, temos a União, temos o Distrito Federal e temos os estados. Certo? Muito bem. Perfeito. Agora veja bem. Quando a administração direta cria a administração indireta, olha só, quando a administração direta cria a administração indireta, pessoal, quem é a administração indireta? Aquele de Macedo, aquela música complicada e perfeitinha. Você me apareceu. Escreva aí no chat, colegas que conhecem essa música. Complicada e perfeitinha. Você me apareceu, a mulher de pontinhos, pontinhos. Vamos ver quem sabe e conhece da música aí. A música fala complicada e perfeitinha. Você me apareceu. Olha o colega aí, ajudou. Mulher de fase. Agora, olha o macete. É fase, uma fase só, no singular. Tá? Então, administração direta, municípios, União, Distrito Federal, Estados. Podemos falar que nos municípios existe o controle hierárquico, o poder hierárquico. Dentro da União, existe o controle hierárquico, o poder hierárquico. Distrito Federal, existe também. Nos estados, existe também. Tá? Agora, veja bem. Quando é criada a administração indireta, que aparece aí a chamada fundações públicas, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas, tá? Quando é criado, olha o segredo, olha o segredo, olha o segredo. Não há aqui o controle hierárquico. Não há subordinação aqui. O que existe aqui é a chamada vinculação, tá? É a vinculação que existe. Então, a autarquia ela é vinculado ao município, à União, ao Distrito Federal, aos estados. Então, não existe aí subordinação. A vinculação é também conhecido aí, tá? Como vinculação. Existe uma outra palavra que eu uso da memória agora, que é também como supervisão ministerial, tá? Acontece aqui a supervisão ministerial. Mas não é subordinação, é vinculação. Dá um exemplo rápido. Rápido e prático. Não sei se vocês sabem dessa história, né? Mas você já deve ter, você deve, no seu município aí, você deve saber disso. Eu tenho dupla formação acadêmica. Eu sou hoje advogado, atuo na área, né? Ministro aula de legislação, mas atuo como advogado também. E eu também me formei como farmacêutico bioquímico, aqui no Pará, na UFPA, Universidade Federal do Pará. E na época, eu estava na farmácia, não sei se você lembra, há uns anos atrás, e a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, uma autarquia federal, observou que no Brasil estava começando a aparecer algumas superbactérias. Não sei se você lembra dessa história aí. Superbactérias. Por quê? Pelo uso indiscriminado de antibióticos. Isso ia na farmácia, comprava um medicamento ou um antibiótico, vendia até em cartela. Antigamente a farmácia, né? Me dá aí um 3 Tetrex. As pessoas compravam lá. Aí às vezes a pessoa, é tanto. Não, me dá só um. Não, ainda tá caro, me dá só a metade. Eu, o farmacêutico pegava, cortava, dá só, você imagina, metade de antibiótico. É o que acontecia antigamente. O que acontece? Começou aí a haver uma superbactéria que estava sendo formada devido à resistência que estava tendo. O que acontece? A Anvisa fez uma consulta pública e determinou
que a partir que hoje em dia você pode ver, só vende antibiótico com receita médica. Acontece na sua cidade? Diga aí no chat sim ou não, mas a regra é essa, tá na lei. Tá na lei. Venda de antibiótico hoje que eu digo assim, um tempo para cá, só com receita médica. Os colegas em casa, isso acontece aí? Os colegas aí estão colocando que é verdade. Então, isso que eu estou te falando. Lembra, a Anvisa era uma autarquia. Ela não está subordinada ao governo federal, porque se tivesse subordinado, né? Isso, olha, a regra também aí, o colega falou na cidade dele. Se tivesse subordinado, o governo federal falava, ei, para com isso, então não existe isso. Não, 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 não. A autarquia, quando ela é criada para um fim específico. E um dos fins da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é cuidar da saúde, através de fiscalização, através de regulamentação, através de controle de tudo aquilo que pode prejudicar a saúde do cidadão. E aí, a Anvisa bateu o pé e, hoje, venda de antibiótico somente com receita. Então, só quero lhe falar que a relação que existe entre a administração indireta e a direta não é de subordinação, não é um controle hierárquico. O que existe é uma vinculação, o que existe é uma supervisão ministerial. Último exemplo, vamos supor que tem um Estado, o Estado criou um departamento de trânsito no seu Estado, que é uma autarquia. É o que acontece, por exemplo, aqui no meu Estado, no Estado do Pará. O Detran do Pará é uma autarquia, foi criada pelo governo do Estado do Pará. Então, entenda, o governador não manda no Detran, porque não há subordinação do Detran para com o governo do Estado do Pará. O que existe é uma vinculação. O que existe é uma supervisão ministerial. Mas o Detran do Pará tem a sua autonomia financeira, administrativa, né? E assim por diante. Futuros servidores, finalizamos essa aula aqui. Espero que você tenha absorvido as informações importantes. Um abraço e até o nosso próximo encontro.